Olá, boa tarde a todos, boa tarde Brasil, boa tarde Portugal. Fazia tempo que eu não dava boa tarde aí para os dois países ao mesmo tempo, né? Geralmente as nossas lives aí, por conta do fuso, em turnos diferentes, né? Mas hoje estou dando boa tarde para todos vocês, sejam muito bem-vindos aí ao nosso segundo webinar desse ano, né? O webinar de alta performance, aí com um parceiro muito especial que eu já vou apresentar aí para vocês, né? Esse webinar é para falar de Phygital, né? O que é esse termo, o que ele significa e como centralizar e gerenciar bem aí os dados do mundo físico e do mundo online. Para quem não me conhece, eu me chamo William, sou educador aqui no Partner Program, na plataforma Egoi, que é uma plataforma omnichannel, onde você tem à disposição aí diversas funcionalidades, desde a captação dos seus clientes através de landing pages, formulários pop-up, o WhatsApp como captação. Temos aí também o Track and Engage, que faz um traqueamento do comportamento do meu consumidor aí, desde de um e-commerce ou um site, os meus visitantes, até a parte de comunicação, e-mail marketing, SMS, gestão das minhas redes e principalmente aí automação de marketing, né? Hoje eu trouxe um convidado muito importante que a plataforma Octadesk aí, ela está extremamente relacionada ao termo que a gente vai falar hoje, e é com muito gosto que eu te recebo aí, Mahara Shows. Te apresenta aí para a gente, por favor. Obrigada pelo bate-papo. É muito legal estar aqui num papo, principalmente de alta performance, como você trouxe, porque é exatamente isso que a gente quer trazer. Então, me apresentando, eu sou a Mahara, sou responsável por marketing, parcerias e frente de receitas da Octadesk. E a Octadesk é o quê, né? Até trazendo um pouco que você comentou, né, William, sobre o motivo do nosso bate-papo aqui. Nós somos uma plataforma de atendimento conversacional para vendas e suporte. Para o quê? Para justamente aumentar a receita, diminuir custos e gerar uma boa experiência. A gente faz isso através da centralização dos canais de atendimento, trazendo não só organização, mas como automação e integração com sistemas que você já possui. Então, super feliz de estar aqui nesse bate-papo. Tem bastante coisa boa. A gente estava conversando, inclusive, agora há pouco, sobre algumas dúvidas que existem, inclusive, sobre esses pontos. Acho que a gente vai tirar boa parte delas. E se você também tiver uma dúvida, acho que vamos abrir para dúvidas do público também, né, William? Exatamente. Mahara, muito obrigado. Pessoal, se tiverem dúvidas, pode deixar suas dúvidas aqui do lado no chat. Vamos respondendo aí à medida que a gente vai conseguindo. O que a gente não conseguir responder aí até o final, a gente abre um tempinho ali no final do nosso webinar aí, que vai ter uma duração aproximada de 30, 40 minutos, como os anteriores, né? Quero também aproveitar para lembrar que vocês, a todo webinar, no final, a gente disponibiliza um material rico, que a gente chama aqui de Rich Paper, onde ele vai ter tudo muito bem sintetizado, os principais pontos que a gente vai conversar hoje entre eu e a Mahara, assim como palavras-chave, ideias de filmes, livros, podcasts, links importantes aí relacionados ao tema Phygital, né? Então, para começar, quais são os principais tópicos que a gente vai abordar, então, no webinar de hoje? O que é Phygital? Qual é a diferença aí de Phygital, omnichannel, né, que é omnicanalidade, que é uma confusão aí que a gente percebeu e que a gente vinha conversando agora minutos atrás aqui, que é muito comum, né? Entender qual é os principais benefícios que você com uma estratégia Phygital tem de adquirir, ideias também, empresas que trabalham com Phygital, vamos trazer, principais tendências. Vamos falar um pouquinho também sobre o comportamento do consumidor, porque eu acho que isso é um assunto chave, que está extremamente ligado ao Phygital, que é entender o comportamento para a partir daí criar as minhas estratégias. E vamos falar aí de centralização e gerenciamento de dados. Porque tanto a Octadesk quanto a Egoi Digital Solutions, ela tem aí ferramentas de apoio à centralização e a gerenciamento de dados, certo? Então, para começar, pessoal, o que é Phygital, né? Phygital, ele é um termo que vem aí da união de duas palavras em inglês, physical e digital, né? Basicamente, é tornar a experiência do meu consumidor o mais fluida possível de ponta a ponta, né? Quando eu tenho ali o meu universo online ativo, o meu universo digital ativo, é fazer com que aquela pessoa que, por exemplo, foi lá num e-commerce, olhou um produto, uma roupa que ela quer muito comprar, mas ela não se sentiu confortável de comprar por ali, porque ela precisa experimentar aquela roupa, ela vai na loja física e experimenta e compra por lá. E o caminho inverso também, Mahara, aquela pessoa que foi lá na loja, não estava no momento de compra, mas já conheceu o produto, vai lá no e-commerce e clica
e em comprar, adiciona ao carrinho e finaliza a compra, né? Tornar esses dois mundos o mais próximo possível e esse com o perfil do meu consumidor, né, ele estando bem analisado, tornar essa jornada de compra o mais linear possível. Então, Mahara, eu já te pergunto, então, qual é a relevância desse termo? O que você acha, por que o Phygital está tão em alta, qual é a relevância dele para o marketing, por exemplo? Perfeito, William. Então, um dos pontos para começar em termos de relevância, eu gosto muito de trazer dados para as tomadas de decisão, né? Tem tudo a ver, inclusive, com a centralização dessas informações. A Octadesk, ela tem um anuário de gestão, a gente faz há 8 anos já esse anuário, logo mais vai sair o de 2023. Já no anuário de 2022, a gente já percebeu o quanto a gente está chamando de jornada híbrida de compras, mas a experiência do físico com o digital está crescendo para caramba em relação aos últimos anos. Como a gente acompanha o comportamento do consumidor há 8 anos, a gente consegue ver essas variações. Para vocês terem uma ideia, mais de 30% das pessoas já optavam por essa jornada onde mistura o físico com o digital, principalmente depois de uma grande transformação que começou a ser acelerada ali junto com a pandemia. Ou seja, pelo menos, né, durante aquele período, mais ou menos 30% dos consumidores já esperavam esse tipo de experiência das empresas. Então, se o consumidor está esperando esse tipo de experiência, numa fatia tão relevante quanto essa, já mostra, primeiro, não só uma tendência, mas uma consolidação, porque a gente não está falando só de gente que está testando, são pessoas que estão assíduas nesse modelo, assim como uma oportunidade de se destacar da concorrência, porque, infelizmente, poucas pessoas, poucas empresas já sabem fazer isso muito bem. E aí, se você tem um consumidor que espera isso, já tem esse comportamento, e eu sei que a experiência é uma forma de eu conseguir me destacar, para ela ser linear, né, William, a gente gosta de trazer muito a parte do atrito, para não ter atrito ao longo da jornada diversas vezes. Se você não pensar de que a jornada ela não é única em um canal apenas, você com certeza vai perder esse cliente em algum ponto, que ou você está gerando atrito, ou você não reconheceu essa pessoa, ou pior, você pode até mesmo criar experiências tão diferentes que nem parecem ser a mesma empresa. Então, essa é a grande relevância, trazendo até um dado aqui para a gente conversar do porquê que a gente tem que pensar nessa experiência, nessa estratégia, ao ponto de desenvolver a nossa jornada com base nessa premissa, e não tentar adaptar aos pouquinhos, né, o melhor que pode. Perfeito, Mahara, muito obrigado pela explicação. E é isso mesmo como você disse, né? Você usou um termo aí que eu achei muito interessante, que é a questão do atrito, né? Diminuir ao máximo esse atrito e tornar o mais fluido e coeso esse caminho, né? Em todos os touch points aí desse contato da marca com o cliente, né? Então, puxando um pouquinho aí essa questão dos benefícios, né, de se trabalhar de forma digital, né, a gente tem aí essa palavra também que é a omnicanalidade, né, que existe muita confusão aí entre o que é digital, o que é omnicanal, é uma coisa, uma complementa a outra ou não, né. Só para exemplificar um pouquinho, a omnicanalidade, ela está muito mais relacionada a você se comunicar por diferentes canais, porém de forma coesa, de forma mais confortável para o consumidor, né? Aquele canal que ele se sente mais confortável, né? A gente sabe que existem diferentes perfis de consumidor, um consumidor mais jovem vai preferir, por exemplo, se comunicar via WhatsApp, um consumidor vai preferir se comunicar aí de uma forma mais formal através de um e-mail, por exemplo. Então, é identificar esses pontos, qual é o perfil e se comunicar da melhor maneira, na maneira com a pessoa certa, através do canal certo, no momento correto. Já o digital é mais essa questão aí dessa linearidade, dessa conexão, dessa convergência entre físico e digital, e fazer com que esses dois mundos se conectem de maneira bem fluida. Tá? Então, essa é a grande diferença. Mas, puxando esse ponto de omnicanalidade, Mahara, eu vejo como um dos grandes benefícios aí das plataformas que podem aí, tanto a Octadesk quanto a Egoi também, que faz a centralização através do nosso CDP, que eu vou falar um pouquinho mais para o final ali, que é o Customer Data Platform da Egoi Digital Solutions. Tanto a Octadesk, que junta, por exemplo, todos os meios de comunicação dentro de uma única plataforma, e ali você tem como gerenciar tudo, como o nosso CDP, né, vai trazer diferentes benefícios aí para a gente, né, como, por exemplo, um melhor entendimento do meu consumidor, do meu público-alvo, saber qual é o canal que ele se comunica da melhor forma comigo, isso vai trazer muitos inputs aí para o nosso time de vendas, por exemplo, a respeito dessa pessoa. Consequentemente, né, a minha faturação vai aumentar
por conta disso, né? E eu vou diminuir custos, porque ao passo que eu estou descobrindo o melhor canal de comunicação, posso estar cortando custos e me direcionando as minhas estratégias mais para isso, né? Mais para essa questão. E aí, só lembrando, pessoal, pode colocar dúvidas aí no chat, fiquem à vontade, a gente vai respondendo ponto a ponto. Com base nisso, Mahara, eu queria trazer alguns exemplos aqui. Se tu lembrar de alguns também, tu pode contribuir para clarificar um pouco a mente das pessoas em estratégias digital, né? Boa. Eu vou aproveitar, se me permite, um pouquinho antes de trazer o exemplo, só complementar o que você estava falando em relação ao canal de atendimento. Como eu estava comentando, até por conta do próprio anuário, isso é uma das perguntas que a gente faz, né, no nosso anuário da CX Trends, que é qual canal o consumidor quer ser atendido. E uma coisa que a gente percebeu que as pessoas, elas acabaram se equivocando, e por um período até mesmo a gente se equivocou no passado, foi entender que, por exemplo, canais como o e-mail, como o telefone, estavam caindo em desuso e que, por exemplo, o que você trouxe, que só os jovens gostariam de falar no WhatsApp. E a gente começou a perceber que até a nossa avó fala no WhatsApp, ela dá bom dia no WhatsApp da família, manda GIF para mim, minha avó me manda GIF todos os dias, de bom dia, boa noite. Então, na verdade, todo mundo está dentro dos canais de conversas, né, que a gente fala, de conversacionais. Contudo, não foi uma substituição, foi uma adição de canais. Perfeito. Então, o canal ele entra como uma commodity, onde o consumidor ele gosta de ser atendido por todos os canais, depende do nível de urgência que ele tem em relação àquele assunto, depende do formato que ele está disponível para conversar com você naquele momento. Então, na verdade, você deveria disponibilizar todos os canais e deixar que cada cliente fale com você da onde ele se sentir mais confortável e à vontade naquele momento, mas com certeza a parte da experiência que nem você falou de conversão, aumentar o seu faturamento, melhorando as suas conversões de vendas, elas vêm muito da experiência que você traz. Então, independente do canal que você está falando, se você não responder teu cliente dentro de 5 minutos, 50% deles, isso é um dado real, 50% deles já vai para a concorrência, porque, de fato, eles tinham no máximo a expectativa de esperar a sua resposta por 5 minutos. Então, é só um ponto que eu queria trazer aqui, porque eu vejo que tem esse equívoco em relação a troca ou um canal ou outro. O canal ele é uma commodity, você tem que deixar ele disponível de acordo com o que as pessoas querem. Então, se as pessoas estão usando o WhatsApp, eu vou usar o WhatsApp também, eu vou usar o e-mail, eu vou usar todos esses canais que estão disponíveis aqui dentro, e eu tenho que gerar uma boa experiência em todos eles. É aí que entra justamente a tecnologia para nos ajudar. E voltando o gancho para você, para dar exemplos sobre o Phygital, que tecnologia é uma das formas que nos ajuda, inclusive, a gerar uma melhor experiência dentro do próprio físico, usando o digital, né? Então... Com certeza, e o importante é que essas plataformas também consigam nos trazer esses dados, né, Mahara? A gente trazer esses insights de saber que não é realmente uma substituição, os canais de comunicação estão aí, qual que está mais em alta, qual que está mais em baixa, então apostar e direcionar, com certeza as ferramentas estão aí para nos ajudar em relação a isso, né? Só uma coisinha que eu esqueci também, é que um dos outros benefícios aí de se trabalhar com Phygital, né, é a própria questão da fidelização, né? Eu consigo trabalhar aí, no caso da Igual Digital Solutions, eu consigo trabalhar com loyalty, por exemplo, eu consigo trazer para o mundo físico também essa questão de pontuação, de cashback, de troca pelo que eu comprei dentro de uma loja, de um retalho, de um supermercado, por exemplo, né? Consigo trabalhar muito bem isso daí dentro desse ecossistema de digital que a gente tem por aqui, né? Então, além dos outros benefícios que a gente falou, essa questão da fidelização está muito importante também. Então, pessoal, dando alguns exemplos para vocês, então, de algumas marcas que já usam aí Phygital, né? Eu fiz ali uma pesquisa, lembrei de algumas outras. Temos aí a Amazon, né? Que é precursora, referência aí no universo Phygital, que já tinha uma presença online muito grande, mas apostou aí em construção de lojas físicas também, que são praticamente, né, às vezes totalmente self-service, onde ali o consumidor entra na loja, já é identificado através de uma compatibilidade com o smartphone dele, já é identificado dentro daquela loja, já foi abastecido de informações no mundo online, então já sabe qual é o produto, já sabe onde buscar. A partir desse momento, ele já está sendo monitorado por qual é o percurso que ele fez na loja, quais os produtos que ele pegou, quais os produtos que ele devolveu,
Basicamente, com QR Code ele vai ali, pipa o produto, coloca na sacola e ao passar pela loja, automaticamente ele já é debitado. Então é uma experiência onde não envolve enfrentamento de filas, ele não tem esse atrito, né? Foi fluida a entrada dele, assim como o Walmart também, que no lugar aí dos produtos da Amazon, ele entra no supermercado com o carrinho, e o carrinho já faz tudo. Você coloca o produto dentro do carrinho, ele já é automaticamente bipado. É um produto que precisa ser pesado, o próprio carrinho já faz isso. E ali no carrinho você já faz o pagamento da sua compra também, evitando aí esse estresse todo aí de fila e tudo mais, né? Outro exemplo seria a Magazine Luiza também, que trabalha muito forte a questão de perfil de cliente ideal e de segmentação. Então, a comunicação com base numa análise comportamental e do perfil do meu cliente, ela é diferente por região do país, por exemplo. As lojas que estão no norte são diferentes das lojas que estão no sul, as campanhas de marketing também são direcionadas, né? Um outro exemplo é a Centauro, por exemplo, que colocou um totem dentro de um shopping, para quem não consegue encontrar o produto ali na loja física, deixar ali o seu endereço, o produto que deseja e vai receber com comodidade lá na sua casa. Estou dando muitos exemplos, Mahara, se tu quiseres, aí me interrompeu, eu ainda tenho uma lista aí de exemplos para dar, mas vou deixar ali para o Rich Paper no final, deixei tudo ali também anotado, Boa. né, para o pessoal. Só mais um que é muito importante também, que é a questão da Starbucks também, que trabalha muito com essa questão de cashback, pontuação, através de pontos, né, e também trabalha fortemente com essa questão da gamificação, o gamification, né, que para as pessoas que hoje são grandes potenciais consumidores, né, foram impactados lá na juventude por jogos e tudo mais, isso então é uma coisa que chama muita atenção, né, trabalhar ali com uma gamificação, com pontuações, essa coisa lúdica traz aí também um bom relacionamento e fidelização com o cliente. Bom, é um excelente exemplo esse, porque tanto a parte da Starbucks quanto a Amazon, que eu queria trazer um adicional, elas têm algo em comum. Uma das coisas que até estava discutindo esses dias, na semana passada, na verdade, com o nosso time de marketing, é como que a gente conseguiria ajudar as empresas a pensar numa experiência de uma forma diferente. Por que a gente percebeu? Muitas empresas, elas pegam uma experiência que já existia e tentam replicar num outro canal. E aí, o que acaba acontecendo? Exemplo, a Amazon, ela foi uma das primeiras empresas na época que surgiu a internet, quando começou a ter www, onde começaram a existir websites. O que aconteceu? Muitas empresas foram lá, pegaram a mesma experiência do físico e tentaram jogar para o website. O que não necessariamente com uma experiência boa, porque você não compra da mesma forma. Você não interage da mesma forma com que você interage necessariamente numa loja. E o que acaba acontecendo? A Amazon, entendendo isso, ela foi uma das primeiras a se diferenciar, juntamente ali com os dados, pensando em como que ela criava um modelo de negócio digital. Ou seja, como que ela entende essa jornada e percebe que o comportamento é diferente nesse ambiente digital. E aí foi quando ela começou a trazer personalização, onde a homepage virou dinâmica, e foi um dos primeiros cases onde a Amazon começou a decolar pra caramba. Quando a gente olha para a Starbucks, que foi um outro exemplo que você trouxe, também foi uma mudança de modelo de negócio. Tanto que hoje uma das coisas que mais trazem receita para a Starbucks não é necessariamente o café, mas é justamente esse formato de conta digital que a Starbucks acabou criando para justamente monetizar em cima disso. Então, o próprio aplicativo, onde eu tenho rewards, né, que são as recompensas, onde eu coloco os créditos para comprar Starbucks com os créditos e moedas da Starbucks ao invés de dinheiro, é uma das grandes alavancas de receita que a Starbucks tem. E tudo isso não seria pensado se eles só pensassem em como que eu vendo café no celular, ou como que eu coloco uma experiência no meu website, né? Como é que eu transformo minha loja física num website? Não é isso que você deveria pensar. Você tem que trazer os dados para dentro da tua operação, entender o comportamento, olhar às vezes até para a gente, que a gente para de pensar às vezes nisso, né? Você não tem o mesmo comportamento que você tem numa loja. Eu, particularmente, se eu fosse falar um exemplo meu, eu entro numa loja muito claro com o que eu quero comprar, vou lá, pego, não falo com ninguém e saio. Ponto. Só falo se eu tiver alguma dúvida.
Quando a gente está na internet, a gente fica horas olhando um produto, depois olha outro produto, depois você olha outro review, e depois você vai ver outros comentários. Eu invisto muito mais tempo olhando o produto e as características do que uma loja, por exemplo. Então, o tipo de informação que eu vou dar são informações diferentes que eu vou dar para essa pessoa. Então, quando a gente para pensar num modelo de negócio com base no comportamento da pessoa, aí sim eu crio uma boa experiência. Então, se a Amazon ou se a Starbucks pensassem como vender café nesse canal, seria uma experiência rasa, não seria uma experiência tão boa. Eles talvez nunca pensariam no formato rewards como eles pensaram. A Amazon não teria pensado num formato de carrinho como pensou ali no mesmo ponto, porque, de fato, é algo totalmente diferente, tanto que a gente não está acostumado necessariamente com esse formato. Mas o nosso comportamento já mostra que isso faria sentido. Aí você vai testando. Então, é muito importante a gente só não tentar adaptar as coisas, porque não necessariamente, essa coisa tá boa para ser adaptado, e duas, ela não vai funcionar 100%, você não vai desempenhar 100%, você corre o risco de fazer algo que vai ser extremamente raso em termos de experiência para o teu consumidor. Perfeita essa dica, Mahara, com certeza concordo, assino embaixo em tudo que você falou, né? Além disso, a gente tem que ter em mente que a gente tem diversos desafios aí se a gente quer trabalhar de forma digital, né? Primeiramente é apostar aí num bom entendimento sobre o comportamento do meu consumidor, né? O comportamento do meu consumidor vai ser diferente do consumidor da Amazon, da Starbucks, da Magazine Luiza. E para isso eu preciso, né, me apoiar em soluções, plataformas, pessoas que me ajudem aí a medir, a metrificar e a fazer uma boa análise desse comportamento, né, do comportamento do meu consumidor. E esses são os principais desafios que eu enxergo, assim, né, e tocando nesse assunto de comportamento do consumidor, que a gente já falou aí algumas vezes, né, eu queria só explicar um pouquinho para quem não conhece muito bem o termo, né, que o comportamento do consumidor é basicamente um estudo, né, do que motiva, né, do que leva esse consumidor a fechar uma compra, né, a tomada de decisão dele, né. Qual é o caminho que ele segue, os canais que ele usa, quais são esses touch points aí, né? E é tudo influenciado, né? Tudo influenciado por diversos fatores, a decisão do meu cliente, né? Eu vejo como alguns dos fatores, por exemplo, características pessoais. Se eu quero me comunicar com uma pessoa, eu tenho que saber a faixa etária dela, o gênero, a geolocalização. Isso vai me ajudar a construir um perfil, né, de cliente, assim como características sociais, como a Mahara falou ali, olhar nos comentários quem são os amigos, como a minha avó, já que você citou a sua avó, vou citar a minha também. Minha avó dizia, me diga com quem andas que eu te direi quem és. Então, muito do consumidor a gente consegue ver pelo ciclo social dele, por quem está ali na rede, quem ele segue, né? Assim como características também, como crenças, valores, o que essa pessoa acredita, características psicológicas, qual é a motivação dessa pessoa, né? Qual é a percepção dela também. Isso tudo são influências, né? Para eu identificar quem é o consumidor, né? E quais os benefícios que eu vou ter? Eu vou ter um melhor entendimento, vou conseguir trabalhar com marketing mais direcionado, vou conseguir pegar esses dados de informação para transformar em inputs, né? Em algo, em uma ação, né? Além disso, eu posso trabalhar muito bem com essa questão de fidelização dessa pessoa. Eu vou dar um exemplo. Aqui em Portugal, eu faço compras geralmente no mesmo supermercado. Por quê? Porque aquele supermercado me dá um programa de cashback mesmo. Então, eu tenho tanto a aplicação desse supermercado no meu telemóvel, quanto eu tenho o cartão físico também, eu posso usar os dois. E aí eu entro no supermercado, faço o meu consumo, ele monitora o que eu geralmente costumo comprar, vinhos e queijos, geralmente, e daí ele me faz ali algumas sugestões, depois me entrega cupons de desconto. Só que aquela coisa, Mahara, ele me entrega um cupom de desconto baseado no total da minha compra, mas para eu usar numa próxima compra. E daí cria-se um ciclo de eu voltar no supermercado para usar o meu cashback, né? Então, só para dar um exemplo aí também do quanto que entender o perfil do consumidor e se preocupar com ele pode ajudar, né? Só puxando um pouquinho para a Egoi Digital Solutions, que é a nossa
o nosso carro-chefe aqui da Egoi, falar um pouquinho sobre o que a gente faz, que é basicamente trabalhar nesses dois mundos, desde um supermercado, onde uma pessoa que entra pode olhar para uma tela, para um telão e ter promoções similares ao que ela costuma comprar. Para mim, no caso, um vinho vai aparecer ali, né? Assim como saber o percurso dessa pessoa pelo supermercado, ofertar produtos relacionados, produtos similares ao que ela comprou da última vez, assim como num retalho, por exemplo, numa loja de roupas, por exemplo, ter um vendedor que automaticamente, quando eu entro na loja, eu sou reconhecido e esse vendedor tem na palma da mão um relatório sobre as minhas compras, sobre o que eu comprei, ele poder me abordar numa maneira mais coerente e ser mais objetivo com o que eu realmente busco, né, e não me oferecer qualquer coisa. Esses são alguns exemplos do que a gente faz aqui, mas puxando esse assunto, eu quero te fazer uma pergunta, Mahara, porque assim, a gente sabe que dados a gente tem muitos, né? A gente tem dados de todos os lados a respeito do cliente, mas como centralizar esses dados e como gerenciar bem esses dados? Explica pra gente isso daí, por favor. Primeiro ponto é entender que isso é extremamente importante, né? E quando a gente fala de experiência do consumidor, eu vejo que às vezes algumas empresas olham muito para isso como um bônus, um extra, ou acreditam que gera uma boa experiência. Na CX Trends de 2021, não foi nem a do ano passado, a gente fez uma pergunta que era o quanto os consumidores achavam que as empresas geravam uma boa experiência e quanto as empresas achavam que geravam uma boa experiência. Enquanto 80% em média das empresas falavam que achavam que a experiência que elas geravam eram sensacionais, menos de 40% dos consumidores concordavam que as empresas de fato sabiam gerar uma boa experiência. Esse é um ponto. Só que, beleza, temos aqui uma visão diferente do que eu acho que como empresa estou gerando como uma boa experiência e o que o consumidor lá na ponta está achando. O que deixa ainda pior esse ponto? Quando a gente para pensar que esse é um dado de 2022, de 2 a cada 3 pessoas deixam de comprar porque tiveram uma má experiência de compra, antes mesmo de passar o cartão, já me mostra que isso está impactando diretamente a minha receita. Quando a gente junta tudo isso daqui, onde as empresas elas não têm consciência se de fato gera uma boa experiência ou não, a gente tem um consumidor que desiste de comprar com você, ou seja, 2 a cada 3, porque você não gera uma boa experiência, e combina tudo isso com o cenário econômico que a gente está passando agora, que exige com que as empresas sejam mais eficientes operacionalmente falando, ou seja, para cada R$ 1 que eu invisto na minha operação, alguma coisa precisa voltar, não posso jogar dinheiro fora de jeito nenhum, isso se torna extremamente importante. Porque eu não posso perder 2 a cada 3 contatos que eu chamo para minha loja, que eu chamo para o meu website. Eu não posso me dar o luxo de perder eles para minha concorrência. E a única forma de conseguir se destacar hoje em dia da concorrência é através da experiência. Por quê? Porque produto, amanhã você já tem um concorrente vendendo exatamente o mesmo produto que você está vendendo. Agora, não necessariamente com a mesma experiência. Isso é muito mais difícil de ser copiado. E é justamente isso que os clientes, os consumidores esperam de você para continuar comprando, como você mesmo disse, William, eu continuo comprando no mesmo lugar porque a experiência com que eles me promovem é muito melhor. Então, além de eu aumentar a minha taxa de conversão do todo o dinheiro que eu estou investindo para prospectar novos clientes, eu aumento a minha taxa também de retenção, ou seja, eu deixo de perder clientes que já estão comigo, eu consigo fidelizar esses clientes através de uma boa experiência. E aí, quando você coloca todos esses pontos como pontos que você precisa encontrar como empresa, fica inegociável você centralizar os seus dados, porque você não vai conseguir ter uma boa experiência se você não centralizar seus canais de atendimento. Você não vai ter uma boa experiência se você não personalizar a jornada como você mesmo trouxe. Porque senão eu vou tratar você como uma pessoa qualquer. Não, eu quero que o mercado me reconheça. Eu quero que saiba que eu sou o William que gosta de queijo e vinho. É isso que eu quero que você saiba sobre mim. E isso vai fazer você se sentir visto com uma experiência incrível. É isso que vai fazer com que você volte. Então, isso não é mais negociável. Por quê? Porque a gente não pode mais nos dar ao luxo de não sermos eficientes operacionalmente falando. A gente não pode investir nenhum dinheiro sem garantir que a gente vai ter uma contrapartida. A gente não pode também perder para a concorrência. Não pode deixar de crescer no momento que a gente está, porque se a gente não cresce, o nosso concorrente está crescendo. Ou seja, no final das contas, eu preciso centralizar, porque sem isso eu não consigo, primeiro,
ter visão da minha operação, eu não faço nem ideia de quanto tempo eu estou demorando para atender meu cliente, muito menos se eu estou atendendo dentro dos 5 minutos, que é a expectativa que boa parte deles tem. Eu não consigo automatizar dúvidas recorrentes, que é 80% das dúvidas que os clientes têm são dúvidas recorrentes, e aí eu não preciso investir tempo de uma pessoa para responder, eu consigo fazer isso através de automações, através de bots. Eu também consigo ter, além de uma visão da minha operação, eu consigo tomar decisões baseadas em dados, que é justamente o que a gente está falando aqui. Sem essas informações sobre o teu consumidor, você não consegue personalizar essa jornada, você não consegue tomar melhores decisões como gestor, como saber se você precisa treinar mais o seu time sobre o produto, como saber se você tem muitas dúvidas sobre um produto em específico, ou até mesmo entender se existe uma oportunidade de você juntar esses pontos. Se eu não sei que o William adora eu peguei no exemplo de vinhos e queijos, agora eu vou ter que, inclusive, ir ao mercado depois comprar vinho e queijo. Mas tirando esse ponto, se eu não sei isso sobre você, William, eu não vou pensar numa opção onde eu posso direcionar você. Quando você for no mercado, já vou poder fazer um in-app, uma notificação no teu aplicativo falando que, olha, William, hoje é o seu dia. Eu vi que você tem check-in aqui dentro do mercado, ou você está passando perto por conta da tua região, e olha só, vem cá porque eu tenho uma oferta perfeita para você. Ou você não pode vir, mas eu posso te mandar para sua casa. Enfim, pensar em oportunidades é a única forma de você conseguir fazer isso, é se você tem isso na sua mão. Se você não tem isso na sua mão, você nem sabe o que está acontecendo. Você está deixando um destino, na verdade, você está deixando todo o resultado do trabalho que você está fazendo às cegas, porque você não vai ter consciência do que você está entregando no final. É isso aí, basicamente perdendo receita também, né? Esse exemplo que a Mahara trouxe aí para gente, essa explicação aí, ela é muito importante, muito relevante, vai extremamente de encontro aí a nossa proposta de hoje, né? Falando um pouquinho também ainda de centralização de dados, Mahara, como é que tu acha que centralizar dados pode me ajudar, por exemplo, reduzir custos? Como ferramentas podem me ajudar? Essas ferramentas que centralizam dados podem me ajudar aí na redução de custos? Perfeito. A primeira coisa é olhar a eficiência de fato operacional, né? Porque a centralização, por si só, ela já te traz eficiência, porque só de você ter que ficar entrando em várias ferramentas diferentes para ficar, muitas vezes, pescando conversas, já começa por aí. Então, se eu tenho que abrir 300 abas no meu navegador, aí eu tenho sei lá, digamos que no Messenger do Facebook eu tenho 2 conversas a cada 3 dias. A chance de eu esquecer, eu cometer um erro humano e deixar aquela conversa perdida é gigantesca. Isso é inadmissível. Primeiro ponto. Então, só a centralização por, não perder conversas, 2, não ter que ficar abrindo vários canais diferentes por si só, já me trazem uma maior eficiência. Ou seja, eu consigo realmente aumentar a produtividade do meu time. Mas apenas a organização, sem aí as outras camadas, né, que a gente estava falando sobre o que uma plataforma de atendimento conversacional como o Octadesk faz, de organização, onde eu consigo ver exatamente qual é a próxima mensagem que eu preciso responder, onde eu consigo cadastrar mensagens prontas para garantir que eu tenha a mesma qualidade de atendimento com todos os clientes, ou que eu consigo automatizar tarefas repetitivas. Então, 2 dados extremamente importantes aqui, né? 80% das dúvidas recorrentes são dúvidas simples que poderiam ser tiradas por um bot. Se eu tenho 80% das conversas com meus consumidores sendo resolvidas por automação, com uma boa experiência, eu consigo aumentar minha base de clientes sem necessariamente ter que aumentar na mesma proporção meu time. Eu não vou ter que aumentar os meus custos na mesma proporção. A partir do momento em que eu consigo ganhar tempo do meu time de vendas, porque eu vou usar uma automação para qualificar os contatos que estão chegando, tirar os curiosos, né? Dar as informações que tem para as pessoas curiosas, mas conectar com o meu time de vendas, só quem de fato está pronto para comprar, eu ganho no mínimo 20% do tempo de um vendedor. 20% de um tempo de um vendedor significa um dia a mais na semana. Um dia a mais na semana de uma pessoa de vendas, quantas vendas a mais você poderia fazer? Então, só de você... Isso são só alguns números e, inclusive, resultados de alguns dos nossos clientes trazendo tudo isso para um lugar, começando a tomar, né, automatizando as tarefas repetitivas, pensando na experiência do cliente. E essa é só a pontinha ali do iceberg que você vai experienciar só de fazer isso, sem contar todo o resto que a gente consegue trabalhar com
estratégias de recompra para aumentar teu NPS, para aumentar a tua retenção, aumentar o teu LTV, né, que é o tempo de vida do seu cliente com você, que a gente consegue fazer depois de centralizar aí os seus dados dentro de um lugar só. Perfeito. Então a gente viu aí, pessoal, que a palavra da vez é a questão da experiência, né? Isso é muito importante de levar em consideração, e também a importância de centralizar aí e gerenciar bem os nossos dados, né? Então eu vou compartilhar rapidamente a minha tela com você só para mostrar um exemplo aqui, um use case, né? Aqui de uma solução que a gente entrega, por exemplo, aqui na Igual Digital Solutions, certo? É basicamente para entender aí como que funciona aí, através de um caso de sucesso, uma visita de um cliente desde uma loja online até a compra numa loja física, né? Então, nós temos aqui o cliente visitando a loja online, a navegação e os produtos que deixa no carrinho são captados e guardados pelo CDP, que é o nosso espaço, que é o Customer Data Platform aqui da Igual Digital Solutions, que é o espaço onde a gente armazena todos esses dados e conecta dados, por exemplo, de um CRM, junta com dados de uma plataforma de helpdesk, junta com dados, por exemplo, do tracking, que a Igual faz no site, no e-commerce, com dados, por exemplo, envolve aí a questão do próprio loyalty, da fidelização, tudo num único espaço. Então, vocês vão ver aqui, através desse caso de uso aqui, uma passagem por todas essas etapas, né? Então, aqui ele deixou os dados, então, no e-commerce, foram traqueados, foram guardados no CDP. No segundo momento, o cliente visita a loja física uns dias depois. O sistema de tracking da loja física detecta, então, a presença desse cliente e guarda as informações dentro desse CDP também, abastecendo as informações desde o mundo online até a visita à loja física linearmente, né? Depois, notificação é enviada automaticamente para a vendedora da loja, por exemplo. O CDP notifica essa vendedora que o cliente acabou de entrar e mostra um histórico de todas as compras e os produtos que ela deixou no carrinho desde então. Um quarto momento, o CDP altera o conteúdo de um vídeo wall, por exemplo, né, com base no algoritmo, inteligência artificial, né, que também trabalha aqui na Igual Digital Solutions, essa questão de inteligência artificial, de machine learning também. Com base nesse algoritmo aí, o vídeo apresenta 5 produtos com maior probabilidade dessa pessoa comprar, né? Então, as chances de ela converter, de ela realmente comprar algum produto se tornam ainda maiores. Numa etapa 5, o cliente efetua efetua a compra na loja física. A informação da compra também é agregada ao CDP. Depois, no mundo digital, voltando para o mundo digital, as campanhas de remarketing com base no perfil da compra do cliente. Consigo ofertar materiais relacionados, produtos relacionados, soluções relacionadas a que ela comprou, assim como trazer também ideias de produtos complementares àquela última compra, né? Vimos que você comprou essa última vez um vestido, tem esse cinto que vai combinar muito bem para ornar com esse vestido, né? O cliente efetua a compra online e contata o serviço de suporte. Tudo que é conversado com o suporte sobre feedbacks, a satisfação dele também é levantada, guardada e jogada aí neste CDP. Só para vocês entenderem aí um caminho aí, um fluxo que vai do físico para o online, do online para o físico, e eu sigo aí me comunicando e me relacionando com esse consumidor, né? Mahara, a gente já está aqui no nosso finalzinho. Eu sei que tu tens aí também um comunicado muito importante, já que você falou aí e citou diversas vezes o CX Trends. Como é que vai ser esse ano? Explica pra gente. Perfeito. Bom, então, como eu comentei, é um anuário que a gente faz com foco em gestores para tomarem melhores decisões embasadas em dados. Então, o que a gente percebeu? Existe muita pesquisa por aí, mas que traz muito dado, mas não sabe o que fazer. Então, quando a gente trouxe o nosso anuário da gestão, é justamente pegar a experiência que o consumidor quer ter e trazer isso para o gestor através de como que eu poderia trazer isso para a minha operação, tanto com ferramentas quanto com dicas, ou até mesmo mostrando como na prática eu consigo atender melhor o meu consumidor, independente do canal que ele está utilizando. Além disso, a gente traz especialistas para conversar sobre esse assunto, e esse ano a gente vai fazer algo ainda mais legal. No ano passado, a gente, até hoje, né, toda a mídia já está falando ainda sobre o anuário de 2022, mas o anuário desse ano, o tema é eficiência operacional, porque a gente sabe que as empresas precisam crescer, mas não podem investir na mesma proporção.
sabendo que eu preciso crescer e não posso investir na mesma proporção, eu preciso ser eficiente operacionalmente. Como que eu consigo me destacar da concorrência? Através da experiência. E como que eu consigo fazer isso sendo altamente eficiente? É exatamente isso que a gente responde no anuário de 2023 para o gestor, onde a gente traz os principais insights sobre a experiência do consumidor. A gente vai ter um evento onde a gente vai pegar esses insights, vai combinar com outras ferramentas para que você consiga colocar no dia seguinte dentro da tua operação e começar a ser mais eficiente. Esse evento ele vai acontecer no dia 11/4, que é o dia oficial do lançamento da CX de 2023, com foco no gestor, com foco em eficiência operacional. Então, para quem quiser não perder essa oportunidade, é só seguir a gente ali dentro do Instagram, que a gente logo mais vai compartilhar o link de inscrição. Esse link de inscrição ele não vai estar disponível o tempo todo, são realmente só para as primeiras pessoas que se cadastrarem ali dentro, que vão poder participar desse evento ao vivo, que vai ter ferramentas disponibilizadas apenas para esse grupo que quer colocar tanto a experiência do consumidor quanto essas ferramentas em prática no dia. Então, vai ser no dia 11/4. Perfeito, tá dado o recado. Pessoal, eu vou deixar aqui no chat um link para vocês resgatarem aquele material que foi prometido, nosso Rich Paper. Peço então que vocês respondam ali um simples NPS do que vocês acharam desse webinar, para nos trazer aí esse feedback de vocês a respeito do tema, se foi relevante, se não foi, se vão aplicar. Conta pra gente um pouquinho disso. Assim que você responde o NPS, automaticamente você já tem aí acesso ao Rich Paper aí com dicas de filmes, séries, materiais importantes, links e um resumo de tudo isso que a gente conversou. Eu dei uma olhadinha aqui no chat, se alguém quiser fazer alguma pergunta, ainda dá tempo, mas por enquanto não vi ali nenhuma pergunta. Então, a gente já vai se encaminhando aqui para o final, pessoal. Lembrando que esse webinar está gravado, está público, está disponível para todos vocês, sempre que quiserem voltar aqui, rever algum tema, ou quiserem procurar tanto a Octadesk quanto a Egoi aqui para tirar qualquer dúvida, contem com a gente. E Mahara, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença nesse webinar de novo. É um prazer estar te recebendo aqui. Prazer por estar aqui. Muito obrigada pelo convite, pela parceria com a Egoi, é sensacional e adorei ver principalmente toda a jornada que vocês estão construindo, disponibilizando através de dados. Então, parabéns e quem sabe até a próxima. Ótimo. Um abraço então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.